A nossa vida, ela está nas mãos do nosso Deus. Se pararmos para pensar, será que Ele tem nos governado em todo o tempo? Esse é o estudo de número 1181 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Fato de pertencermos ao Senhor, nós precisamos deixar Ele governar e governar soberanamente em nossas vidas. Vamos ao nosso tema, quando Deus nos governa. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 24, verso 1 e verso 2, que diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Davi nos ensina que tudo é do Senhor. O Senhor reina, o Senhor domina. Mas será que temos nos colocado em suas mãos e temos pedido para Ele ser o nosso Senhor e dominar todas as áreas da nossa vida? A Bíblia nos ensina que nós somos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Paulo ensinou aos irmãos de Corinto que eles são de Deus através de Jesus Cristo. Eles pertencem ao nosso Deus, portanto, eles deveriam viver uma vida agradável ao nosso Deus. Agora, olhando para nós pertencemos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós temos um dono, aleluias. O nosso dono é o Senhor Jesus. A Ele pertence todas as coisas. Nós fomos resgatados do poder das trevas, fomos comprados pelo Senhor por alto preço. O preço foi o sangue precioso dele derramado lá na cruz do Calvário. O fato de pertencermos ao Senhor não nos impede de errar, de pecar, de fazer o que desagrada ao nosso Deus, mas cabe a nós termos o cuidado em não praticar o que desagrada ao nosso Deus. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Precisamos ter em mente que não somos perfeitos, mas estamos vivendo com o objetivo de fazermos o que agrada ao nosso Senhor, e nós devemos em todo tempo vigiar e orar, estarmos atentos às ciladas do inimigo. A Bíblia ela nos ensina que devemos ser governados pelo Senhor através do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Viver em Espírito é andar em Espírito, é ser governado pelo Espírito Santo de Deus, e assim não faremos a nossa vontade quando não estiver de acordo com a palavra de Deus, mas viveremos no centro da vontade do nosso Deus. O apóstolo Paulo é o exemplo de um homem que, após ter um encontro com nosso Senhor Jesus lá na estrada de Damasco, ele passou a ser governado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 16, verso 6 e verso 7 diz: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia,
procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Naquele momento, não foi permitido o evangelismo na província da Ásia. Mais tarde, sim, foi concedido, mas antes, eles, em obediência ao Senhor, foram para a Macedônia e lá Lídia se rendeu aos pés do Senhor e iniciou uma igreja na casa dela. Quando o Espírito Santo está nos governando, nós somos capacitados por Ele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e verso 5 diz: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nós somos capacitados por Ele para servirmos aos irmãos, para servirmos à igreja, para servirmos ao reino de Deus e viver agradando ao Senhor. Quando o Espírito Santo está nos governando, nós somos orientados e guiados por Ele. João no capítulo 16, verso 13 e verso 14 diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Ele deve ocupar sempre o primeiro lugar nas nossas vidas para podermos estar sempre sensíveis ao ouvirmos a voz, a aprendermos a palavra e a obedecermos ao que o Senhor requer de cada um de nós. Quando nós somos governados pelo Espírito Santo, nós produzimos frutos, pois somos capacitados por Ele. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades do fruto do Espírito Santo é para serem desenvolvidas em nossas vidas, pois através do nosso corpo, das nossas ações, das nossas palavras, nós poderemos testemunhar que verdadeiramente somos do Senhor, que verdadeiramente pertencemos ao Senhor. Outro exemplo muito interessante para vermos é o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi alguém que teve a vida governada por Deus. Observe que Deus não impediu Daniel de ser levado cativo para a Babilônia, mas ele esteve com ele em todos os momentos. Daniel, no capítulo 2, verso 47 e verso 48 diz: em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois fostes capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou matar a todos os sábios lá da Babilônia, pois eles não conseguiram relatar o sonho que Nabucodonosor teve. Mas Daniel, guiado pelo Espírito de Deus, buscou em Deus a revelação, e o nome do nosso Senhor foi engrandecido, e a vida de todos foi salva, e Daniel foi exaltado entre os homens. Daniel, ele honrava o nosso Deus em todos os momentos, pois a vida dele era governada pelo Senhor. Podemos nos lembrar também de Sansão. Sansão, ele tinha a vida dele governada por Deus no início. Juízes capítulo 15, verso 14 e verso 15 diz assim: quando os homens trazendo Sansão se aproximava da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória, mas o Espírito de Yahvé
veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos ao ver a carcaça de um jumento, e imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Antes de Jesus vir em forma de homem, de morrer na cruz do Calvário, de ressuscitar ao terceiro dia e ascender ao céu, o Espírito Santo, ele se apoderava da pessoa para realizar o juízo de Deus. Mas após a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo veio e ele habita em nós, e nós podemos realizar as obras do Senhor. João, no capítulo 16, verso 7 e verso 8, diz: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, olha o que o Espírito Santo faz: convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos governados por Deus, o Espírito Santo age em nós, e através de nós, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele coloca alegria e paz em nossos corações, independente dos momentos que estamos vivendo e das lutas que estamos enfrentando. Vamos nos lembrar novamente de Sansão. Sansão, ele quis tomar as rédeas da sua vida, ele quis ele próprio governar a vida dele. Ele começou a andar segundo a carne, e grande foi o sofrimento dele. Juízes capítulo 16, verso 21 diz: em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Sansão, ele se deixou levar pela ilusão, pelo fascínio e pelos prazeres momentâneos da carne, e ele confiou em Dalila. Mas ele foi traído, ele teve os olhos furados, ele se tornou motivo de chacota e escravo dos inimigos dele. Ele foi escravo dos filisteus. Sansão, arrependido, clamou ao Senhor e foi ouvido por ele. Deus se agrada e Deus não recusa um coração quebrantado. Salmo 51, verso 17 diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Deus não rejeitou a Sansão, ele foi fortalecido pelo Senhor e ele destruiu os filisteus. Como nós podemos aprender com as histórias da Bíblia? Como nós podemos ser fortalecidos através da palavra de Deus? O nosso Deus, ele quer governar as nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Salmo 139, verso 16 diz assim: teus olhos viam meu embrião, em um livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos desejos. E quando somos governados por ele, nós somos conduzidos, nós somos amados por ele. Quando somos governados pelo Senhor, nós somos honrados no momento determinado por ele. 1 Samuel capítulo 2, verso 8 diz: ergue do pó necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se como príncipes, ele lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ana, ela era uma mulher estéril, ela foi humilhada muitas vezes pela Penina, a rival dela.
A Penina provocava a menosprezada, mas Ana, ela buscou ao Senhor com coração quebrantado e sincero, ela foi honrada por nosso Deus. Eu vou começar a concluir. No nosso texto base, nós vemos que a Deus pertence todas as coisas. Ele reina para sempre e eternamente. O nosso Deus governa. Mas será que nós temos entregado as nossas vidas nas mãos dele para sermos governados por ele? Eu comecei o estudo com esta questão e eu termino o estudo com esta reflexão. Que possamos entregar as nossas vidas sem reserva para o Senhor, que Ele possa governar as nossas vidas, as nossas decisões, ser a prioridade de cada um de nós. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor Jesus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.